Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Eles afetam o humor, o raciocínio Repórter Fernando e Mulaerte, o Brasília, comportamento. DF. Estamos nos referindo aos transtornos mentais. Estimativas da Organização Mundial da Saúde apontam que mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo sofrem de males como a depressão, a ansiedade, a bipolaridade e a esquizofrenia. O repórter Justiça desta semana fala sobre saúde mental. Vamos explicar como algumas doenças são diagnosticadas e mostrar os avanços no país desde a reforma psiquiátrica. E mais, a importância do tratamento médico para a superação de alguns problemas. Eu era uma pessoa com emprego, com Rodrigo esposa, Contreira, jornalista. com família, que ia nos lugares com frequência, ia em restaurante e tal. Viajava bastante, era muito culpado, era uma pessoa bastante alegre, era uma pessoa contente com a vida que levava. Mas de uma hora para outra, Rodrigo viu tudo mudar. Eu comecei a perder a memória, a ficar irritado por coisa pequena, a brigar por besteira, a ficar irritado no trabalho, a não conseguir produzir, a ter depressão. Tudo isso que aconteceu comigo, aconteceu aos poucos, muito aos poucos. E com o tempo também, o meu casamento foi indo embora. O distúrbio afeta a capacidade de pensar, sentir e se comportar com clareza. E Rodrigo não está sozinho. Há 1 ano e meio, na Irlanda, Tainara recebeu o mesmo diagnóstico. Eu comecei a ouvir vozes, Tainara Ferreira do Nascimento, dona de casa. Meu sono ficou ruim, não conseguia dormir, fiquei alguns dias sem dormir, até que eu tive um surto, que é onde que eu fiquei bem ruim mesmo. Aí eu fui ao médico, fui diagnosticado com esquizofrenia, não lembrava das coisas, nesse termo eu perdi a memória. Não basta ter capacidade de administrar pensamentos, emoções, comportamentos. Fatores sociais, culturais, econômicos, políticos e ambientais são determinantes para uma boa saúde mental. Isso quer dizer que não é só a genética que define se uma pessoa vai ter transtorno. Cada sujeito, ele Natália tem o seu Mota, próprio neurocientista. corpo, tem sua própria fisiologia, tem sua própria saúde física, e isso tudo é integrado com a saúde mental também. Então, hoje em dia, a gente precisa ampliar o olhar sobre isso. A gente não é um indivíduo apenas genético, biológico, nem um ser plenamente social. A gente tem vários componentes que precisam andar em equilíbrio para que não gere sofrimento. Em geral, né, Fernando Freitas, pesquisador da Fiocruz. Acompanhadas por sofrimento, seja percebido por si próprio, pelo próprio indivíduo, seja ou pelos outros. Às vezes os outros percebem e o sujeito não percebe, mas normalmente, né, é um sofrimento percebido por si próprio e pelos outros. Em Minas Gerais, Júlio César era cismado com tudo e com todos. Se sentia observado, vigiado. A mania de perseguição tomou outras dimensões quando um boato foi espalhado na cidade onde ele morava. Eu era bem magrinho, gostava de ficar magro. Júlio César dos Santos, aposentado. Começou o boato de que eu estava com AIDS, né? E aquilo ali foi aumentando e ganhou uma proporções grandes ali na cidade, acabou meio que virando realidade ali, e o que é pior, virou realidade para mim. Acabei entrando ali naquela paranoia, né, e acabei acreditando que eu estava realmente com AIDS. E a gente acaba entrando em depressão, né, com uma situação dessa. E a gente entrando em depressão, assim, o sistema imunológico da gente vai lá para baixo, né. Até então, Júlio César sequer tinha conhecimento do que era a esquizofrenia. A única vez que eu tinha visto essa palavra foi na capa de uma banda de heavy metal, né? Chama Sepultura, o disco chama Esquizofrenia. Aí tem um cara amarrado com a camisa de força e 2 enfermeiros segurando ele, né? Era a única informação que eu tinha. Problemas psiquiátricos são mais comuns do que se imagina. A depressão, por exemplo, é caracterizada pela falta de interesse até por atividades simples do dia a dia.
O transtorno de ansiedade faz com que alguns sentimentos sejam fortes, a ponto de interferir na convivência diária. O transtorno bipolar é associado às alterações de humor. A demência, marcada por um grupo de sintomas cognitivos e sociais, interfere nas funções diárias. Já o transtorno de déficit de atenção é uma doença crônica que inclui dificuldade de atenção, hiperatividade e impulsividade. Há também o estresse pós-traumático, caracterizado pela dificuldade de se recuperar depois de vivenciar ou testemunhar um acontecimento assustador. E ainda o TOC, ou transtorno obsessivo-compulsivo, cujos pensamentos excessivos levam a comportamentos repetitivos. Por algum tempo, pensar demais transformou a vida da Érica num tormento. TOC rouba muita paz da gente, né? Érica Tortorelli, doméstica. Somente quem tem sabe como é. Tem pensamentos intrusivos, de cunho agressivo, cunho sexual, verificação, contaminação, entre outros. Pessoas com problemas psiquiátricos muitas vezes são estigmatizadas como loucas. E isso definitivamente tem que mudar. Enquanto as pessoas continuarem compreendendo Ludmila Cerqueira Correia, coordenadora do Grupo de Pesquisa e Extensão Loucura e Cidadania. Como algo ameaçador, né? Sob o manto do estigma, como algo perigoso, a gente nunca vai conseguir lidar com o tema de forma, da forma que ele merece, né? E, sobretudo, trazendo a voz das pessoas que têm transtorno mental. Voz que a Flávia aprendeu a ter. A psicóloga sempre se preocupou com a saúde mental dos pacientes, mas há tempos trata os sinais de depressão e fobia social que a acompanham desde a infância. Recentemente também foi diagnosticada com borderline, transtorno que faz os pacientes irem literalmente do céu ao inferno em questão de horas. Eu escutei de pessoas muito próximas Flávia que eu Brum, tinha psicóloga. uma doença, que o que eu tinha era coisa de quem estava com tempo livre, ou que como psicóloga, poderia ter depressão. Ninguém está imune. E eu sempre falei para eles assim, o dentista pode ter dor de dente, o médico pode ficar doente e um psicólogo pode se sentir mal, né? Então, e tá tudo bem. E a gente se dar o direito de ficar mal também favorece a gente também poder pedir ajuda. A gente não precisa se envergonhar de estar mal de vez em quando, né? E isso eu passei a enxergar que tá tudo bem eu ser psicóloga e ficar mal. No Brasil, os direitos de quem tem transtornos mentais são assegurados pela Lei nº 10.216 de 2001, conhecida como Reforma Psiquiátrica. Conquista dos movimentos de luta antimanicomial, a legislação é considerada um avanço no campo da saúde mental e referência em países da América Latina. A gente tem uma lei que é paradigmática porque ela propõe um modelo de atenção e cuidado comunitário e territorial, ou seja, onde a pessoa reside, próximo de onde ela mora, com seus vínculos sociais, e não necessariamente num manicômio, num hospital psiquiátrico. Então, a gente pode dizer que esse é o primeiro grande recado da lei, que essas pessoas são sujeitos de direitos e que o seu cuidado e atenção em saúde mental não é feito a partir do seu isolamento ou do seu encarceramento, mas a partir do cuidado em liberdade. É aí que entra o trabalho dos Centros de Atenção Psicossocial, espalhados por todo o país. No CAPS, nós dispomos de diversas estratégias para esse cuidado e para esse tratamento. Dentre elas, grupos e oficinas terapêuticas, né, que são estratégias que promovem a socialização, trabalham questões específicas e importantes para a reinserção social desse indivíduo, atendimentos individuais, atendimentos à crise, né, para garantir que esse usuário seja atendido quando estiver naquele sofrimento mais grave e mais intenso, articulação com outros serviços da rede, com a atenção básica, matriciamento, visitas domiciliares para aqueles usuários mais graves que não acessam ou não conhecem o serviço.
Em Brasília, o Cleiton buscou ajuda depois de viver uma avalanche de perdas materiais e familiares. Com o apoio psicológico que eu tive, Cleiton Souza, escritor. Dentro do CAPES, eu conheci os grupos de ajuda mútua e o movimento Pro Saúde Mental do Distrito Federal, que me acolheram e que me ajudaram a buscar um caminho, a buscar uma solução para a minha demanda, para o meu problema. Grupos assim são essenciais para os pacientes, mas, segundo este psicólogo, têm se mostrado cada vez mais importantes para familiares que muitas vezes não sabem como lidar com o problema e acabam sofrendo igualmente. Na medida em que esse familiar ele troca informações, ele troca ideias com outros familiares, na medida em que uma rede de apoio e de reflexões é construída, isso, sem sombra de dúvidas, facilita muito aí a compreensão e, por consequência, o cuidado do outro e o cuidado de si mesmo, né? O projeto Transversões dá ajuda mútua a pacientes e familiares em várias partes do Brasil. A ação faz com que essas pessoas sejam protagonistas das próprias vidas. E a pessoa começa a descobrir mais potencialidades, se sente mais forte e começa até a descobrir, ressignificar a vida. Eu percebo que eles começam a ressignificar e começam a tomar decisões realmente tomando as rédeas da sua vida. É muito bonito você ver Glória Loft, pesquisadora do projeto Transversões Rio de Janeiro. Tanta dor, né? Tanto sofrimento. À medida que aquilo ali vai se desvanecendo, que elas vão percebendo que elas são maiores do que aquela dor delas, do que aquela doença, elas começam a tirar de dentro delas uma energia curativa e a dignidade humana aparece. O Repórter Justiça conta agora uma história que virou livro nas mãos de Tânia Celidônio. Em Ela, Eles e Todos Nós, a jornalista mostra cartas da mãe que, de repente, se viu num dilema. Dona Marina, que passou anos cuidando das crises de esquizofrenia e transtorno bipolar dos irmãos, também foi diagnosticada com bipolaridade. Ela que sempre tinha sido a pessoa que internava, Tânia Celidônio, jornalista e escritora. Todo mundo, de repente, foi a pessoa que também estava ali, né? Tendo uma crise, tendo um surto. E foi indo. A primeira crise veio aos 43 anos. Com ela, um pedido para que uma possível internação jamais ocorresse. Eu tinha que trabalhar e fui para o hall do elevador, ela saiu comigo, assim, encostou a porta e falou meio baixo e pediu para mim. Ela falou, eu sei que você acha que eu não estou bem, que eu não estou legal, mas eu queria te pedir uma coisa. Será que você pode me prometer que você não me interna? Porque eu sei que você tem esse poder. E foi uma coisa que me tocou tanto na hora, sabe? Daquela coisa, você ali não querendo demonstrar fraqueza, não quer chorar, né? Não quer se emocionar. E eu falei para ela, não, eu prometo, não se preocupe, né? Aconteça o que acontecer, a gente vai segurar essa onda. Uma obra que, apesar de triste e pesada, traz esperança. Eu acho que tem muita esperança o fato de uma pessoa que já teve crises e surtos escrever, tá, como foi a piração dela, e ainda por cima botar isso no papel, né? Para as pessoas poderem ler e sentirem o que for para sentir, né? Que cada um vai sentir de um jeito, né? O Repórter Justiça faz uma pausa e volta já. No próximo bloco, você vai ver que a saúde mental dos brasileiros foi diretamente afetada na pandemia. Não saia daí. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. De uma hora para outra, o mundo desacelerou. Ruas vazias, famílias confinadas. O isolamento fez muita gente olhar para dentro de si, descobrir novas habilidades, se reinventar. A Raquel tem transtorno bipolar, bulimia nervosa e transtorno obsessivo-compulsivo. A estudante de Curitiba controla as doenças com medicação e terapia, mas durante a pandemia do novo coronavírus, tudo piorou. Como o meu toque é relacionado à contaminação, então a limpeza Raquel diária estudante. em casa ficou bem mais intensa e os cuidados vão além do normal. Eu só saio se for muito necessário sair e quando saio eu volto, já vou direto pro banho, a roupa tem que tirar e pôr para lavar. E a quantidade de banho também no dia a dia aumentaram, o tempo também. Para tentar equilibrar as emoções, mudou a rotina, passou a ocupar a cabeça e a exercitar o corpo. Procurei algumas tarefas que pudessem me ajudar, como
ler alguns livros que estavam guardados e contratei um personal para voltar a fazer exercício em casa mesmo. E também comecei a fazer algumas peças de artesanato para conseguir lidar assim com um pouquinho melhor com as crises. A história de Mariluce é um pouco diferente. A enfermeira trabalha em 2 hospitais de João Pessoa. Ajudou a salvar muitas vidas, se dedicou a centenas de pacientes, sem perceber que também precisava de cuidados. No início comecei a ter crise de choro, muito medo, taquicardia. Mariluce Ribeiro, eu não enfermeira. tinha vontade de trabalhar, o medo era muito grande de trazer o vírus para casa. Desfizeram nossos locais de descanso para abrirem leitos. E o que é que aconteceu? Simplesmente ficamos aglomerados, 25 profissionais de diversas áreas de atuação dentro de um cubículo, sem banheiro, sem respeito, sem dignidade, tudo em cima do outro. Então eu preferia não ir para o repouso, então eu passava a noite inteira sentada dentro da UTI, com medo de me contaminar. O esgotamento físico e a mente cansada cobraram um preço alto. Eu não estava mais dormindo, eu estava chorando, tendo crise de choro. Minha família toda da área de saúde, minha filha é enfermeira da triagem Covid, do hospital universitário, meu genro enfermeiro do SAMU, transportava pacientes Covid, meus netos ali no meio, então gerou uma ansiedade muito grande em mim. E o que eu mais temia aconteceu, foi eu contrair a Covid. A demanda por serviços de saúde mental aumentou na pandemia. Não é fácil enfrentar o luto, a perda de emprego, o adiamento de compromissos e a interrupção de sonhos de uma hora para outra. Para as comunidades periféricas, para as pessoas que vivem em grandes conglomerados urbanos, a pandemia afetou de um jeito. Para a população negra, a pandemia também afetou de outro jeito. Então, acho que são várias as camadas e as possibilidades de se pensar de que maneira essa pandemia afetou. O fato é que a pandemia afetou do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, e administrar tudo isso sem muita flexibilidade para que isso possa ser feito é muito conflitante. A convivência familiar também foi um desafio para muitas pessoas. Quanto mais tempo em casa, maior a chance de desentendimentos. Uma coisa é você ir para uma situação de isolamento social numa casa confortável, outra coisa é você ter que compartilhar um mesmo ambiente com várias pessoas, e se a qualidade de relacionamento dentro de casa não está bem, isso também é mais um fator estressor muito importante. O isolamento social pode desencadear o medo, estresse, angústia e potencializar transtornos mentais. Natália faz parte de uma área pioneira na psiquiatria, a computacional. Com o advento da tecnologia, de algoritmos computacionais que são capazes de compreender matematicamente aspectos da fala, a gente pode, e normalmente esses algoritmos são utilizados para outros fins. A gente tem trazido essa tecnologia e aplicado essa tecnologia para entender melhor aquilo que um psiquiatra, um profissional de saúde mental faz quando está escutando seu paciente. Os sonhos relatados pelos pacientes também são importantes para o diagnóstico de transtornos mentais. A gente coletou sonhos de sujeitos que estavam confinados em casa através de um aplicativo de celular, e esses relatos de sonhos foram capazes de nos mostrar justamente aspectos como aumento da proporção de palavras ligadas à raiva e tristeza nesses sonhos, e também uma maior proximidade com significados como contaminação e limpeza. Sofrimento não se mede e a dor do outro precisa ser respeitada. Cada um sente de um jeito o seu sofrimento e está inserido de novo dentro de um contexto. Mas olhar para esse contexto, tentar parar para refletir o que essa pessoa está vivendo e exercer a capacidade de constatação sobre quais são os seus problemas, isso me parece fundamental. Porque cada problema nos exige uma estratégia para enfrentá-lo. Uma mente saudável é sinônimo de bem-estar. Repórter Leonardo Ferreira, Brasília DS. Mostramos até aqui que aumentou a demanda por psicólogos e psiquiatras na pandemia. Mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, o atendimento presencial diminuiu 93% no mundo todo.
A pesquisa feita em 130 países revela que menos de 2% dos orçamentos dessas nações foram destinados à saúde mental. Os dados sugerem a urgente necessidade de um olhar mais atento para a questão. Lenise é advogada em Pernambuco. Ela conta que conseguiu segurar a onda nos primeiros meses de pandemia, mas depois vieram sinais de que não estava tão bem quanto imaginava. Eu acabei me percebendo muito ansiosa. Lenise Moura, advogada. Tive insônia, eu realmente não conseguia dormir, eu estava trocando o dia pela noite, mexeu com o meu relógio biológico, mexeu com a minha alimentação e tudo. E em algum momento eu comecei a dizer que eu estava sentindo falta da Lenise de antigamente, né? Que era uma pessoa mais calma e tudo. E quando eu percebi que os outros também estavam percebendo certas diferenças, a necessidade de procurar uma ajuda intensificou bastante. Lenise começou a fazer terapia para cuidar da saúde mental. Eu já consigo perceber a razão do meu problema, eu já consigo me trabalhar melhor, eu já consigo me perceber, me enxergar a minha necessidade, né? Eu já estou conseguindo perceber certas origens e trabalhando essas origens. Então, como eu disse, eu venho melhorando num processo de construção e de desconstrução diários. Os idosos foram outro grupo muito afetado. Pensando em evitar novos diagnósticos na terceira idade, a Defensoria Pública do Distrito Federal criou uma iniciativa que tem feito a diferença. Voluntários ligam para os idosos e batem papo. A gente às vezes faz ligação por Roberta de Ávila, subsecretária de Atividade Psicossocial da Defensoria Pública do Distrito Federal. Mas os idosos que não têm essa habilidade ou não têm acesso, né, à internet, a gente faz ligação em telefones fixos ou mesmo celulares, mas sem a videochamada. Com ou sem videochamada, o importante é o idoso se sentir acolhido. A gente conversa muito, a gente troca ideias, Carmen Aurora troca do Nascimento, experiência. aposentada. E eu tô tendo conhecimento. Com ele eu tô aprendendo muita coisa boa. As ligações são feitas uma vez por semana. Lúcia é uma das voluntárias. Eu agradeço imensamente. Lúcia Maria Borges Souza, psicanalista clínica. Me fez sentir capaz de contribuir para dias melhores, né, das pessoas que precisaram desse apoio. No próximo bloco, vamos mostrar como a terapia tem ajudado muita gente a enfrentar os dias mais difíceis. A gente volta já. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Autoconhecimento, bem-estar, saúde mental preservada. Isso é o que todo mundo quer. Às vezes, para ter uma vida equilibrada, só mesmo com a ajuda de terapia. Foi difícil para a Regiane entender isso. Eu tinha um preconceito muito grande com a terapia. Regiane Alves, intérprete de Libras. A minha família sempre me incutiu esse conceito, né, esse conceito empírico de que terapia é coisa para maluco, para doido, psicanálise, psiquiatria, psicologia, isso tudo é coisa para maluco. Então eu cresci com essa ideia de maluco mesmo, o termo era esse que era usado dentro de casa. No começo não passava pela cabeça da intérprete procurar um psicólogo, mas depois de 3 casamentos fracassados, o sofrimento a fez perceber que era hora de mudar esse pensamento. Eu comecei a me interrogar, eu preciso de ajuda, como que eu vou fazer para conseguir sucesso em outro casamento? Então isso começou a incutir na minha cabeça e quando a gente começa a se questionar, o importante quando a gente encontra a resposta, né? As respostas vieram no consultório com a terapia sistêmica, método que se estende a toda a família. Regiane casou de novo e hoje vive em paz e feliz. E hoje minha vida, ela depende de fato de uma terapia. Eu preciso de terapia para viver, para ter qualidade de vida e aconselho a todos que puder procurar um atendimento profissional, porque não é para pessoas que estão doentes mentalmente. Esse suporte é para todos nós que precisamos, que sentimos que lá dentro, né, no fundo do nosso psicológico, no fundo da nossa alma, no fundo da nossa mente, a gente precisa de um apoio, de um suporte para desenvolver uma vida mais saudável, uma vida mais feliz e passar isso para nossas gerações futuras. Vida agitada, trabalho estressante, relacionamentos abusivos e frustrantes. Esses são os principais gatilhos que fazem muita gente buscar a terapia. Com a ajuda de um profissional, é possível enxergar os dilemas por outra perspectiva e encontrar respostas para problemas que até então pareciam não ter solução. Quem não quer se conhecer melhor, ter mais equilíbrio e sucesso em todos os campos da vida?
A consulta com o psicólogo não é recomendada apenas para quem está com as emoções abaladas. O desafio é quebrar o tabu que ainda existe. Não necessariamente você está promovendo a sua própria integridade, o seu próprio equilíbrio mental, não significa que você está tratando algum transtorno. Essa linha ainda gera muito preconceito. Isso é ancestral, na verdade. Isso, dentro da nossa cultura ocidental, isso tem um peso de um estigma muito grande, que são muitos e muitos anos que passamos, enfim, marginalizando as pessoas que tinham algum nível de transtorno mental dentro de tratamentos que, na verdade, excluíam esses sujeitos da sociedade. Há 25 anos, Caio começou a manifestar os primeiros sintomas de transtorno obsessivo-compulsivo. Por muito tempo, ele foi escravo do próprio pensamento. Aos 17 para os 18 anos, eu pensei que tivesse me infectado com o vírus HIV. Caio Ilmers Manso, administrador. Foi a primeira vez que eu procurei um psiquiatra e foi a primeira vez que eu tomei medicação. Nada tirava da minha cabeça que eu tinha sido infectado. Então, se eu visse alguma pessoa com machucado, ou com algum sangramento, ou quando a gente jogava bola, alguém se machucava, aquilo me paralisava e me deixava completamente alucinado, sabe? Era muito ruim. Então foi um tempo que eu não queria ter relação com ninguém, não queria beijar nenhuma mulher, não queria ter contato porque eu tinha muito medo de contaminação. O transtorno tirava a qualidade de vida do administrador, afetava o relacionamento com a família e o rendimento no trabalho. O autocontrole veio com terapia e medicação. Hoje, Caio usa as redes sociais para interagir com pessoas que passam pelo mesmo problema. Esse diálogo, nesse momento importante, a gente dizer sobre os nossos medos, o que a gente passou, falar sobre o processo de aceitação, os nossos relacionamentos perante a doença, e não é só o transtorno, né? A gente tem tantas outras doenças, né? Então, esse momento de partilha e de compartilhar tem sido muito bacana, né? E já parou para pensar que o bordado pode servir de terapia para muita gente? Foi assim com Aurélio, que conseguiu driblar a ansiedade praticando. Aprender a bordar foi essencial para que eu passasse pela pandemia de uma forma mais equilibrada. O jornalista ensina técnica em Brasília. Quase 90% dos alunos dele bordam para ocupar a mente. É muito Aurélio interessante Prado, jornalista, quando as pessoas me abordam com esse tipo de problemática ou de questão, né, que querem o bordado como algo que possa acalmá-las, centrá-las ou trazê-las um pouco mais para o presente. Agora você vai conhecer o trabalho do coletivo Motirô, uma ONG que desenvolve projetos para cuidar do bem-estar de crianças e adolescentes. São 140 voluntários que atuam em escolas públicas do Distrito Federal. A gente até se emociona porque... Castorino Alves, diretor de escola. A realidade é dura, né? É difícil. Castorino enrola pedaço de papel. Aí as pessoas vêm com disposição, com vontade, com muita alegria, não é? Buscando aí o apoio, dar o apoio que a gente realmente precisa. Pensando em ajudar jovens com depressão e prevenir o suicídio, o coletivo desenvolveu um aplicativo. Por meio de um chat, é possível conversar com os voluntários. Eu não conseguia compartilhar muitas coisas que eu sentia e... Maria Vitória Costa de Araújo, estudante. Eu não via que as outras pessoas também poderiam passar pela mesma coisa que eu. Sim. E eu também passava muito pelos problemas de automutilação e também até pela parte do suicídio. Eu me valorizo mais, minhas amizades, minha vida também, que é a mais importante de todas. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue o nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima! Créditos finais. Produção Marcela Luiza. Reportagem Fernanda Mulhaerte e Leonardo Ferreira. Edição de texto Fernanda Mulhaerte. Cabelo e maquiagem Eliane Neves. Figurino Thalita Oliveira. Cinegrafia Jefferson Martins. Lázaro Filho e Luiz Guilherme. Assistência técnica Kleber Leite e Luiz de Mello. Edição de pós-produção Diego Galiotti. Videografismo Lucas Matias. Audiodescrição visual de roteiro Caio Daniel. Narração Valmir Nascimento. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Social 2021.